Olá, meninas, tô retornando aqui, né? É um pouco difícil gravar meus vídeos porque eu trabalho e são muitas encomendas também, aí acaba ficando um pouco mais espaçado meus vídeos. Mas eu vim hoje para ensinar a fazer esse sapatinho Mateus. Ele sai muito, né, na minha página de vendas do @tecendo-com-arte-oficial. É um sapatinho que as mamães e vovós pedem muito. Por ser um sapatinho básico, fica uma graça no pé da criança, veste super bem, o elástico não machuca, a gente já deixa aqui um tamaninho que é para não machucar o bebê, né? E ele é uma graça. Daí você pode pôr o botãozinho, pode ser o botão na cor, o botãozinho pode ser mais escuro, tudo depende do tom do sapatinho. Esse tá no azul, mas ele pode ser no rosa, no bege. Eu tenho feito em todas as cores esse modelinho, né? Então eu trouxe para vocês hoje, trouxe esse pezinho pronto e um pezinho sem arremate. Conforme eu for fazendo, eu vou mostrando os detalhes para vocês de como eu coloco, tá? Então, esse é o sapatinho Mateus, é muito facinho, fica maravilhoso e é uma boa dica para vocês usarem, tá? O sapatinho Mateus, eu fiz com essa lã da Círcula Diamante Baby. Eu gosto porque a textura dela deixa o sapatinho bem firme. E como nós estamos com o inverno esse ano um pouquinho mais pesado, ele acaba sendo um sapatinho que aquece mais o pezinho do bebê, tá? Então, essa lã Círculo Diamante Baby, ela tem 350 metros, né? Ela tem um tex de 298, 100% acrílica. Tá? Ela é recomendada para agulhas mais grossas, mas como eu gosto que o sapatinho fique bem firme, eu vou usar a agulha 2,5, tá? Eu gosto de usar essas agulhas curtas para fazer sapatinho, principalmente para gravar, que não fica batendo na mesa. Eu tenho também 2 botõezinhos de madeira, que isso você encontra nessas casas de aviamento. Eu vou usar a linha para pregar os botões, a agulha para linha fina, a agulha para costura do tricô. Eu sempre costumo usar o alfinete na hora de tricotar, né, para passar a minha linha, é um costume já usar o alfinete. Gosto bastante do alfinete. Confesso a vocês que eu furo todas as minhas roupas, né, mas é a minha opção, eu aprendi assim, já tentei outras formas. Passar no pescoço me dá muita dor no pescoço, então não gosto. Essa tesoura eu acho uma das melhores, porque esse biquinho fino dela, ela é da Círculo também. Esses acessórios da Círculo são muito bons. E aqui tá o nosso sapatinho, então nós vamos começar. Aí eu também vou usar o lastex. Eu vou pegar depois um tom um pouquinho mais claro de lastex para fazer o acabamento, né? Fazer esse acabamento aqui. Então, depois eu pego um tom um pouquinho mais claro, mas vou usar o lastex também, tá? Então, esses são os materiais, é bem básico. E nós vamos começar a fazer nosso sapatinho. Essa lã, ela é a cor 29 e 18, né? E essa 29 e 18, esse lastex foi o que melhor combinou com ela, tá? Então, ele fica praticamente transparente. E ele é da cor da linha também que eu estou usando para poder arrematar a roupinha. Poder pregar o botão. Então, vamos lá. Para fazer essa peça, eu vou colocar 37 pontos na minha agulha. Eu deixo um fio pequeno aqui, que depois a gente vai esconder, né? Também para não atrapalhar muito. E aí eu vou colocar os pontos. Cada um tem um jeito de colocar os pontos, né? Eu, desde pequena, eu coloco os pontos assim, tá? Então, 1, 2, 3,
4. Bom, então, eu coloquei aqui 37 pontos na minha agulha. Eu sempre gosto de fazer a primeira carreira toda em tricô, porque ela solta um pouco o ponto pra gente trabalhar, fica mais fácil, tá? Então, eu vou fazer essa carreira inteirinha em tricô. Vamos lá. Então, são 37 pontos. Vai ficar um sapatinho mais ou menos de 8 centímetros o solado dele, tá? Como que eu sei o solado, né? Eu calculo aqui pelos pontos e quando eu compro essas forminhas que a gente coloca para deixar o sapatinho no molde, essas forminhas já são do tamanho exato. Então, essa forminha aqui tem 8 centímetros. É a menorzinha, né? É um sapatinho PRM. Meninas, vocês estão seguindo a minha página? Não se esqueçam, tá? Vai lá, curte, comenta, segue a minha página, né? Coloca lá para receber as notificações dos vídeos que eu coloco na página. Isso é muito importante para que a gente continue produzindo. E eu fico muito feliz porque já são vários seguidores, a gente já tá chegando em um nível bom de seguidor. Os vídeos têm sido muito visualizados, isso deixa a gente feliz, né? Porque eu quase não tenho tempo para fazer os vídeos, mas quando eu faço é com muito carinho, preparo bastante para vocês. Então vai lá, curte minha página, Márcia Viana, @ Tecendo com Arte Oficial. Bom, então eu fiz aqui, né? Começa a primeira carreira de aumento, olha lá. Então, a primeira carreira de aumento, eu faço, tiro um ponto sem fazer, sempre tirei esse um pontinho sem fazer, porque daí ele vai deixar pra você aquelas argolinhas que a gente costura e a costura fica, olha, perfeitinha, tá? Então, é muito importante. Tiro um ponto sem fazer, dou uma laçada. Agora, como eu fiz 37 pontos, eu vou seguir tecendo por 17 pontos, tá? Aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, só conferindo aqui com vocês, ó. Um ponto, um aumento, uma laçada. Aí, eu fiz 5, 10, 15, 17. Então, agora eu vou fazer o meu aumento central. Então, eu dou uma laçada, faço um tricô, dou outra laçada. O bom desse sapatinho é que ele é todo em tricô, então é um ponto fácil. As iniciantes não vão ter dificuldade para fazer essas peças, né? Porque são peças bem fáceis. Mesmo os detalhes são bem fáceis. Então, aqui eu vou caminhando também, depois dos meus 2 aumentos, eu tô fazendo 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, sobrou um pontinho na agulha, eu vou dar uma laçada, passar
a linha por trás da minha agulha e pegar esse pontinho, certo? Agora eu vou fazer a parte de trás toda em tricô. Eu inicio sem fazer o primeiro ponto. Lembra que eu falei que fica melhor para arremate? E agora eu faço toda essa parte em tricô. Então, eu fiz, olha, minha primeira carreira foi toda em tricô pelo avesso, né? Aí, depois eu vim com a minha segunda carreira, que foi a carreira de aumento. A terceira carreira foi o avesso, todo em tricô. Agora, eu vou pra quarta carreira. A quarta carreira, eu vou começar tirando um ponto sem fazer, tricoto um ponto e vou fazer meu segundo aumento, tá? Passo aqui, olha, com o dedo, passo a linha pra trás e vou fazer 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos, né? Agora nós vamos fazer um outro aumento. Um aumento, nós tínhamos lá um ponto, agora nós temos 3, porque nós fizemos 2 aumentos. Então, 1, 2, 3, um novo aumento. Agora, mais 17 pontos. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Passo novamente, olha a linha aqui na frente, passo ela pra trás, dou uma laçada, pego um ponto, 2 pontos. Terminei aqui minha quarta carreira, né? Já fiquei com 2 gominhos aqui. Então, eu digo que cada vez que eu tenho um gominho aqui, eu tenho as carreirinhas. Eu vou precisar ter 5 carreirinhas dessa de aumento, tá? Então, aqui eu volto no avesso, tiro o primeiro ponto e vou tricotar todo esse avesso em ponto tricô. Bom, então agora nós vamos para o terceiro aumento, tá? Nós estamos na nossa sexta carreira. Então, tirei um ponto sem fazer, faço um ponto, faço outro, 3, olha. Então, passo a lã para trás e faço 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Como nós tínhamos 3 pontos e fizemos 2 aumentos, então aqui nós vamos novamente passar a linha para trás, né? Dar uma laçada e agora nós vamos fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos. Passo novamente, faço outra laçada. E agora eu continuo os 17, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17. Dou uma laçada e tenho 3 pontos, porque esse é o nosso terceiro aumento. Eu vou mostrar aqui pra vocês que parte que eu tô fazendo, tá? Então, eu estou fazendo exatamente esse soladinho, tá? Esse biquinho aqui da frente e o de trás. Então, olha, eu deixei sem arrematar exatamente para poder mostrar para vocês. Nós estamos aqui, ó, nesse terceiro aumento, então, nós estamos nessa parte. Essa é a partinha que vai fazer a dobra de trás. Essa é a parte que faz a dobra da frente, tá? Então, nós estamos aqui, ó, terceira carreira. Nós ainda temos 2 carreirinhas de aumento, tá? Pra fazer esse soladinho que fica perfeito. Então, agora eu vou voltar em tricô, fazer uma vez toda em tricô. Eu vou tirar um ponto e fazer todos os pontos em tricô. Nossa 8ª carreira, e na 8ª carreira nós vamos fazer o nosso 4º aumento. Olha lá, já dá pra gente ver bem os furinhos, né, das dobrinhas do sapato. Então, vamos lá. Eu tiro um ponto, sem fazer, e como é o 4º aumento, eu tenho que fazer mais 3 pontos. 2, 3, 4. 4º aumento, 4 pontos, passo a lã pra trás e trabalho 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, passa a minha linha para trás. Da última vez nós tínhamos 5 pontos, dessa vez nós vamos ter 7 pontos centrais. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ó, aqui o meu aumento antes dos furinhos. Agora eu fiz 7 pontos, os furinhos, passo para trás e teço mais 17 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Sobraram os 4 dos 4 aumentos. Então, passo minha linha para trás, dou uma laçada, faço 4 pontos. E aqui nós terminamos, então, nosso 4º aumento. Agora, nós vamos fazer o último aumento, tá? A última carreira. Então, eu vou atrás. Olha, aqui eu tenho 4 carreiras, né? 4 cordões de tricô, ou gominhos, como você quiser chamar. Aqui eu também tenho 4, tá? Então, agora eu vou virar meu trabalho, vou fazer a última carreira aqui na parte de trás, né, dos aumentos. Depois eu vou voltar e fazer a última carreira de aumentos. Então, aqui novamente eu pego sem fazer, né, e vou fazer toda esta minha carreira em ponto tricô. Agora nós vamos para nossa última carreira de aumentos, tá? Então, seria essa última carreirinha aqui, ó, nessa parte de aumentos, certo? Essa última carreira aqui que nós vamos fazer. E aí, eu já tenho 5 aumentos, né? Ó, contando pelos furinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, para a última carreira.
Então, eu tenho aqui, ó, tiro um ponto, vou trabalhar mais 4. 2, 3, 4, 5. Não tem como errar, tá, meninas? Sempre assim, quinta carreira de aumento, 5 pontos. Uma laçada, passando meu ponto pra trás, 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Na última vez, nós tínhamos 7 pontos centrais e aumentei 2 pontos. Então, agora nós vamos ter 9 pontos, tá? Então, 17 pontos normais. Passo meu ponto para trás, dou uma laçada, vou fazer 9 pontos centrais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos centrais, uma laçada, 17 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, sobraram exatamente os 5 pontos da quinta carreira de aumento. Então, eu passo a minha linha para trás, dou uma laçada e faço esses 5 pontos. 4, 5. Então, gente, essa parte está prontinha, né? Que é a solinha do meu sapato. Agora, nós vamos fazer a lateral do sapatinho, certo? Então, essa é a lateral, ó. Nós fizemos os aumentos e vamos fazer a lateral. Essa lateral aqui, ela é toda feita em cordões de tricô. O que são os cordões de tricô? É tricô no direito e tricô no avesso. Então, agora nós vamos fazer 5 carreirinhas de tricô no direito e no avesso, tá? Então, dá um total de 10 cordões, de 10 carreiras. Então, são 5 cordões, um total de 10 carreiras. Eu vou fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? Bom, então aqui eu fiz as 5 carreirinhas, olha, após os aumentos, tá? Fiz 5 cordões, são 10 carreiras no total. Então, 1, 2, 3, 4, 5. A mesma coisa aqui no avesso. Do 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, são 10 cordões que fazem a nossa lateral do sapatinho aqui, né? Então, a gente fez aqui, até aqui a solinha, a lateral, e agora nós vamos fazer o peito do pé do sapatinho, tá? Para fazer o peito do pé do sapatinho, nós vamos trabalhar essa carreira até sobrar 22 pontos na agulha, tá? Então, nós vamos pegar aqui, tirar o primeiro ponto sem fazer e fazer toda a carreira em tricô até os 22 pontos. Se você tem um pouquinho de dúvida, você pode colocar um ganchinho, um marcador, vou pegar aqui o marcador. E contar aqui ao contrário, né? Então, você vem aqui, olha, 5, 10, 15, 20, 22. Você coloca o marcadorzinho assim, só para você se basear e saber onde você tem que chegar.
tá? Esse não é um marcador mesmo, mas já ajuda. Aí você tá gravando, né? Passa o carro de som, cachorro late, normal, né, gente? Os vídeos caseiros são assim. Então, olha, meninas, não se esqueçam, sigam minha página no Instagram, @tecendo-com-arte oficial, é minha página de vendas, né, onde eu vendo as peças que eu faço. Lá eu também sempre coloco quando eu tenho algum curso novo no YouTube. E devagarinho, quero ver se eu consigo fazer algumas receitas em PDF também. Ano passado eu fiz uma, foi um sucesso. Quero ver se esse ano eu consigo fazer. Já estou fazendo alguns testes, fazer algumas receitas inéditas em PDF. Mas é um pouquinho mais difícil, gente, porque o meu tempo é bem escasso. Mas vamos lá. Então aqui saiu meu marcador, mas já dá para ter uma noção que eu tô perto. Então, vamos lá. Foi marcador improvisado. 5, 10, 15, 20, 22. Então, agora, ó, eu vou desmanchar um pontinho que eu fiz aqui. E eu vou pegar esse pontinho com esse 22º ponto e vou arrematar. Pego 2 juntos em tricô. Então, nós já estamos começando a fazer o peitinho do pé. Eu fiquei com 21 pontos aqui. Eu volto eu estou no avesso, desculpa, estou no avesso. Agora eu volto para o direito. E vou fazer 13 pontos. Sendo que o 13º ponto eu vou pegar com um pontinho da lateral. Então, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, ó, 13º ponto, eu pego 2 juntos. Aos poucos, ele vai marcando, olha aqui, como ele já marcou, me avisando que aqui é o peitinho do pé. E essa é a lateral, tá? Então, agora eu volto. Trabalho mais 13 pontos, sendo que o 10º, trabalho 12, né? E o 13º, nós vamos pegar um pontinho da lateral. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no meu 13º ponto, eu pego um pontinho da lateral, olha, tenho 2 pontos na agulha e pego os 2 juntos. Viro meu trabalho para o direito, vou trabalhar de novo 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha como já ficou bem separado essa parte do meio, né? O peitinho do pé. Então, agora, olha, eu pego o ponto, aqui o 13º ponto, com um ponto da lateral. Viro meu trabalho, vou para avesso, mesma coisa. Vou tecer 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13º ponto, vou pegar 2 pontos juntos, o 13º mais um pontinho da lateral. E assim eu vou formando o peitinho do pé do sapatinho. Olha, gente, como é facinho esse modelo, né? Não se esqueçam, se você tá gostando da aula, vai lá, curte, aciona as notificações,
Segue a minha página, é Márcia Viana Tecendo com Arte Oficial. Segue minha página do YouTube. Quanto mais seguidores nós tivermos, mais vídeos produziremos, certo? Aqui novamente, né? Peguei da lateral, viro meu trabalho. Já estamos aí com mais de 6 vídeos, né? E muitas visualizações, na verdade já são milhares de visualizações, né? Olha que coisa boa. Conforme a gente foi vendo as visualizações, os comentários positivos, isso é muito legal. Pessoas de fora do país, Itália, Espanha, curtindo nossos vídeos, deixando comentários lá, isso é muito legal, né? Faz com que o nosso trabalho seja reconhecido, que a gente se sinta bem em produzir as peças. E sempre que eu faço é com carinho. Geralmente eu coloco aqui para vocês aquilo que tem um bom retorno na minha página de vendas, que também pode proporcionar vendas para vocês, tá? E a gente faz tudo assim, com qualidade, linha de qualidade, produto de qualidade, acessórios, embalagens, né? Por isso que tem que valorizar o trabalho da tricoteira. O trabalho da tricoteira não pode ser um trabalho barato, porque você tem todo um arsenal, todo um material que você precisa. Você tem que usar linha de qualidade, não adianta comprar linha de 4, 5 reais e fazer aqueles sapatinhos que ficam feios. Quando você compra uma linha um pouquinho mais cara, só que mais encorpada, com um fio. Olha, esse fio, por exemplo, ele é acrílico, mas olha a maciez desse fio. Olha como é esse fio, o trabalho que dá e o acabamento que você tem com esse fio. Então a gente tem que valorizar isso no nosso trabalho, né? Valorizar o valor que você cobra e valorizar também a qualidade daquilo que você põe, porque é um botão que você põe, é uma linha, é uma base que você coloca para moldar o sapatinho. Então tudo isso tem custo. Então a gente não pode fazer sem custo, né? Sem pensar nesses custos adicionais que a gente tem quando nós fazemos o sapatinho. Eu gosto muito de comprar meus aviamentos na Shopee, as bases, né, que eu ponho no sapatinho, essas bases aqui, eu sempre compro na Shopee. O preço é muito mais acessível, né? E o trabalho fica... ele já molda o sapatinho, então ele já vai pro pé do nenê, todo moldadinho, assim, bonitinho. E ele deixa um visual muito legal. Esses botões também são muito difíceis a gente encontrar no Brasil. Então, quando você compra na Shopee, você recebe já vários, uma quantidade grande. E lá eles têm em vários tamanhos. Então, eu sempre compro para o macacão, para a entreperna do macacão e para o sapatinho. Eu já compro o mesmo modelo em tamanhos diferentes, onde eu posso usar. Depois eu vou mostrar para vocês que esse conjuntinho que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo um modelinho da professora Margarete Suleiman de macacão, que ficou maravilhoso e que faz conjunto com esse sapatinho, né? Então eu vou mostrar para vocês depois. Ele ainda não está totalmente pronto, mas eu vou colocar aqui, vou colocar lá na minha página o resultado final, vocês vão gostar bastante. Então, olha, vamos conferir. Eu já comecei os aumentos, a fazer o peitinho do pé, e esses pontos vão diminuindo. Então, eu tenho 5, 10, 15, 16. Eu vou fazer até os 14 pontos. Aqui eu também tenho 5, 10, 15 e 17. Então, eu vou fazer a próxima diminuição, ele vai ficar com 16 também. Então, nós vamos fazer até os 14 pontos. É o tamanho ideal para o peitinho do pé, tá? Também gosto bastante das linhas da Círculo. Hoje eu acho que a qualidade da linha Círculo tá muito boa. Tenho usado bastante nos meus trabalhos. Tanto essa linha, né, que é a diamante, a mais bebê. Eu gosto para fazer as roupinhas infantis. Essa é um pouquinho mais encorpada, mais bebê, mais fininha. A gente usa principalmente para os enxovaizinhos
em meia estação. Não podemos esquecer que quando o bebê nasce, ele tem o calor uterino, então ele ainda sente necessidade, principalmente nos primeiros 15 dias, estar bem agasalhadinho, apesar do nosso clima tropical e do calor do Brasil, ele tem essa necessidade. E não podemos nos esquecer também que muitas cidades são bem quentes e os aparelhos de ar-condicionado ficam ligados e tem que ter todo esse cuidado de proteger pezinho, mãozinha do bebê, né? Então as luvinhas são muito importantes. Às vezes as mães falam, vai nascer no verão, não preciso de luvinha. Para os primeiros 15 dias, sim, né? Esse primeiro momento, enquanto a criança está se acostumando com o clima pós-útero, né? É muito importante que a criança esteja bem agasalhadinha, bem protegida. E se em casa tiver aparelho de ar-condicionado, então que essa criança esteja bem protegida para evitar problemas respiratórios, né? Queda de calor, porque às vezes a mãe está morrendo de calor, mas ela está agitada, ela está correndo, ela está fazendo as coisas e o bebê está em descanso. Então a temperatura dele é diferente da nossa. Então você sempre explicar isso para o seu cliente, que é importante na hora da produção das pecinhas de roupas. Sapatinho de lã nos primeiros dias. Se for verão, a gente faz os sapatinhos de linha, né? Que também ficam maravilhosos. Vou contar aqui quantos eu tenho na lateral, que nós já estamos finalizando o peitinho. Então aqui eu tenho 5, 10, 14, esse lado eu já finalizei. Aqui eu tenho 5, 10, 15, então essa é a nossa última carreira, né, de aumentos. Então vamos lá. Essa carreira, como ela é o último aumento, e aqui, olha, eu estava fazendo desse lado todo em tricô. Então eu estou fazendo sobre o meia que estava no avesso. Eu fiz em tricô, é tricô no avesso, ele se transforma em meia. Então, eu vou dar continuidade para que fique tricô aqui e tricô aqui, tá? Aí dá a mesma quantidade de carreiras e pronto, olha. O peitinho do pé tá pronto. Tá? Essa última carreirinha do peitinho do pé. Agora, nós vamos fazer só o acabamento de cima, tá? Então, agora, nós vamos fazer 6 cordões, 6 carreiras em tricô, que darão 3 cordões, tá? Então, vamos lá. Primeira, vou fazer essas 6 carreirinhas e volto com vocês. Então, aqui eu terminei, eu fiz as 3 carreirinhas que eu tinha que fazer, né? São 3 cordõezinhos, são 6 carreiras, porque são 3 no direito e 3 no avesso. É exatamente isso daqui, olha. Então, meu sapatinho tem o soladinho, né? Meu sapatinho tem a lateral. Meu sapatinho tem essa parte pronta. E agora eu vou fazer o acabamento com o lastex. Então, ó, esse lastex, eu troquei aquele que eu tinha mostrado no início pra vocês, peguei esse, que ele fica praticamente transparente, tá? Então, como que eu faço agora? Eu deixo um fio bem comprido, que eu vou fazer o arremate, eu prefiro que sobre, né? Eu deixo um fio comprido pra fazer o arremate. Venho aqui com o lastex. Enrolo, olha, eu seguro bem ele aqui, ó, deixo um tamanho grande, seguro bem ele aqui e faço meu primeiro ponto com ele. E vou fazer um ponto bem firme, tá? Pra ele não soltar. Fiz o primeiro ponto, o segundo ponto, do lado do avesso, tá? Porque daí o acabamento vai ficar em meia na frente, que é muito delicadinho, nem aparece. Aí eu pego esse ponto e passo sobre o outro. Novamente,
teço o ponto em tricô, passo o ponto anterior por cima desse. Aí agora eu já posso soltar. Teço ponto, passo o ponto anterior por cima, e aí já vai ficando o meu acabamento, né? Esse acabamento, ele não machuca o bebê, porque ele não fica, o elástico não fica em contato com o pezinho do bebê. Quando eu deixo 14, então eu deixo uma circunferência boa no pezinho, assim, na canelinha do bebê, que não vai apertar. E o trabalho fica bem bonitinho. Olha, gente, nem parece que tem o lastex, mas ele dá o efeito do lastex, tá? Então, eu vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, aqui eu acabei, né? Acabei meu arremate. Eu corto, deixo sempre um pedacinho para poder esconder, corto aqui. E agora, nós vamos fazer essa partezinha bonitinha, né, que dá todo o detalhe. Então, isso é bem facinho. Deixa eu tirar, pra não atrapalhar. Voltar para minha lã, né? Então, como que eu vou fazer? Eu não posso me esquecer que sempre tenho que fazer em lados opostos. Então, por exemplo, se esse lado está para cá, eu tenho que fazer daqui para lá, tá? Então, eu faço o primeiro pezinho e o outro pezinho, quando eu for fazer, eu tenho que conferir. Olha, aqui já tá pronto, né? Então, aqui tô com os dois lados iguais, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer esse lado oposto. Então, eu venho aqui e pego aqui na lateral, eu vou pegar 5 pontinhos, ó. Vou levantar esses pontinhos aqui. Pegar com cuidado aqui. 2, 3, 4, 5. Olha, são 5 pontinhos que eu levantei, tá? Aí eu pego a minha lã. Deixo sempre um pedacinho de fio para arrematar, para esconder. Venho aqui, olha, pelo lado de dentro. Eu trabalho normalmente esse tricô, tá? Ó. Segurando aqui para que não solte. Pelo menos essa primeira carreira eu faço isso, tá? Seguro o ponto aqui entre os meus dedos. E pronto, levantei os pontos que eu precisava. Levantei os pontos. A partir de agora, eu sempre vou deixar o primeiro ponto sem tricotar e vou seguir fazendo os outros pontos. Então, são 5 pontos. Ah, Márcia, mas quantas carreiras eu vou fazer? Nós vamos medir no trabalho, tá? Então, eu vou fazendo as carreirinhas e quando dá o tanto que eu preciso, eu paro. Então, aqui, olha, eu vou tricotando, né? E paro. Aqui eu tricotei, deixa eu ver, 3, 6, 9, 12, 15, 16 carreirinhas. Então, aqui eu tricotei cordões, né, gente? Não são carreiras, desculpa, eu vivo falando como carreirinhas, mas são cordões. Então, segundo cordão,
são 16. Então, eu volto com vocês daqui a pouquinho. Quando nós estivermos lá na 14ª carreira, eu volto para nós medirmos. Então, meninos, aqui eu fiz, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e já deu aqui. Então, agora eu vou arrematar pelo direito. Para que não fique uma ponta feia, eu arremato da seguinte forma. Eu pego 2 juntos, faço um ponto, lembrando que são 5, né? Então, pego 2 juntos, pego o ponto central, passo esse ponto por cima, pego 2 juntos, passo o ponto por cima, corto o fio pra esconder. Fica assim mesmo, viu, gente? Com esse monte de fio, a gente vai, na hora de arrematar, a gente vai esconder. Vou mostrar pra vocês, vou arrematar com vocês, tá? Dou uma boa puxadinha aqui. Olha, por que eu fiz aqui pra vocês terem essa noção? Ah, eu fiz o meu sapatinho, na hora que eu fiz o meu sapatinho, eu vi que eu fiz os 2 lados iguais. Não entre em desespero, você não vai ter que mexer em nada, você não... O seu errinho foi muito pequeno, tá? Então, eu fiz aqui pra vocês verem e fiz o certinho pra vocês verem. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu venho aqui, puxo aqui, ó, onde eu arrematei. Fiz 2 pezinhos direitos, tá bom. Então, a gente vai mudar e você vai fazer um direito e um esquerdo, tá? Você puxou, você vai desmanchar. Essa parte você vai desmanchar inteirinha. Como a lã tem bastante elasticidade, então é só você pegar aqui, ó, puxar assim, e vai aparecer que você pegou errado. Então, aqui você vem do lado certo, aí agora você viu, né, que esse lado tava errado. Então, você tem que vir, você vai ter que fazer daqui pra cá. Então, você vem aqui, olha, deixa as 3 carreirinhas, você vai pegar 5 pontos na lateral. 1, 2, 3, 4, 5. Vai levantar esses 5 pontos e vai trabalhar da mesma forma que eu trabalhei pra que abotoe do outro lado, certo? Então, só fiz aqui pra vocês verem, porque às vezes acontece de na hora que você terminou o sapatinho, ai meu Deus, eu fiz os 2 sapatinhos do mesmo lado. Então, você tem essa opção de desmanchar só aqui, não precisa desmanchar o sapatinho, não fique apavorada. Então, eu fiz porque isso já aconteceu comigo. Então, falei, deixa eu fazer pra mostrar pras meninas, para elas entenderem. Olha, segurando lá, né, o meu fio, levanto os 5 pontos, desço, e ele vai ficar como ficou o outro, do lado certinho, tá? Olha, aqui eu fiquei com os 2 pezinhos certinhos. E vou descer esse daqui também, volto daqui a pouquinho com vocês, porque nós vamos arrematar o sapatinho. Bom, então aqui, ó, eu arrumei ali o sapatinho, né? Vou tirar esse material de preparação daqui. E agora eu vou pegar o material para arremate. Então, vamos começar a fazer todos os arremates. Aqui é um pouquinho demorado, porque é uma peça que tem muitas emendinhas, né? Mas vamos começar aqui. Então, primeiro eu vou esconder aqui. Pego esse pontinho aqui, ó. Dou um nozinho bem frouxo aqui, só pra não desmanchar. E passo aqui por dentro, olha. Vou passando aqui por dentro, ele não vai aparecer lá fora, tá? Ele não aparece aqui fora. Faço assim. Dou uma puxadinha aqui, para o fiozinho ficar lá dentro. E já arrematei. Agora eu venho aqui, esse fio
ficou bem comprido. Arremata aqui também, olha. Eu não vou arrematar na peça, tá? Eu vou só passar o fio por dentro, olha. Passando entre as argolinhas, tá? Dou uma puxadinha aqui pra esse biquinho ficar redondinho. Passo aqui. Dou uma afrouxadinha pra sumir o fiozinho lá dentro. Novamente, gente, essa tesoura da Círculo, ela é muito boa, porque ela vai ficar, eu corto só com o biquinho, né? Então, ela é muito boa. Tirei. Agora, eu venho com a minha linha de costura. E já prego o botãozinho. Então, vocês viram que esse arremate que eu fiz ali, eu não costurei esse acabamentinho no tricô, né? Então, aqui eu vou colocar o botão fixo no tricô. Eu pego aqui, bem no meio, olha, passo aqui, venho com o botãozinho, centralizo ele, costuro, pegar o botãozinho normal, com ele aberto, com a palhinha aberta. Uma endireitadinha nele aqui. Agora, eu vou colocar o botão aqui, ó, bem certinho, olha. Vou deixar as três carreirinhas aqui, tá? Então, direciono bem aqui. Pego, passo pelo tricô, passo aqui por baixo. Prendo. Vou fazer mais uma trama aqui, né? Dos dois lados. E pra não ficar parecendo arremate, eu volto aqui, ó, e arremato por fora. Aí não fica parecendo arremate nem por dentro, nem por fora. Ixi, pegou minha linha aqui. Eu venho aqui, ó, dou essa torcidinha aqui, essa voltinha, passo por baixo do botão. Novamente, dou um nozinho assim, ó, passo por dentro, passo por baixo do botão. Solto aqui. E corto. Dou uma ajeitadinha, né? Pra ficar bonitinho aqui. Pronto. Tá preso o meu botão, não aparece o arremate por dentro, tá? Aí eu vou pegar esses dois fiozinhos que eu deixei aqui do Lastex
eu dou um nozinho aqui no Elastex. Bem apertadinho. Aí pego aqui a mesma medida, corto. Já vou tirando os laterais que não uso. Coloco os dois aqui, as duas pontinhas na minha agulha de costurar o tricô, de arremate do tricô. Venho aqui, ó, viro pelo avesso e escondo o Elastex também aqui, olha, bem próximo. Desço e subo com o Elastex. Ele não aparece, viu, gente? Se aparecer, você desmancha. Ele não aparece dessa forma que a gente faz aqui, olha, ele não aparece aqui. Aqui deu até pra fazer 3 voltinhas. Aí eu escondi o Elastex. Olha, fica perfeito, então o arremate fica perfeito, tá? Aí eu venho aqui com esse fio maior. Agora esse fio maior, ele vai costurar todo o sapatinho. Eu pego aqui, ó, o primeiro nozinho. Por isso que a gente deixa o ponto sem fazer, né? Ó, primeiro nozinho dos dois lados. E aí eu uno, olha, fica perfeito. Aí aqui eu vou pegando só os nozinhos da lateral. Todas essas argolinhas aqui, ó, eu pego, esses foram os pontos que eu deixei sem fazer. Então, esses pontinhos que eu deixei sem fazer, eu vou pegando aqui na lateral e vou costurando eles, olha. As argolinhas. Toda essa parte, costurei toda essa parte aqui, né, só nas argolinhas. E agora, eu pego aqui embaixo, ó, ficam buraquinhos. Eu pego nesses buraquinhos, tá vendo? Aqui toda essa primeira carreira que eu faço pra vocês, sempre a primeira carreira antes do aumento. Então, eu vou pegando esses buraquinhos, ó, colocando a minha linha. E vou fazendo a solinha. Fica perfeito, viu, gente? Essa forma aqui de arremate é a melhor forma que tem. Seu arremate fica bem bonitinho. Não fica grosseiro, não fica com cordão por dentro pra machucar o pezinho do bebê, tá vendo? Com arremate muito bom. É rapidinho. E aí, estão gostando da aula? Não se esquecem, vai lá, curte, ativa as notificações, começa a seguir, tá? Siga a minha página. Coloca dicas de peças que vocês gostariam que eu fizesse, né? Eu sei que sapatinho é uma coisa que a gente vende muito. São presentes acessíveis. Quem gosta de presentear com sapatinho é uma graça, a mamãe gosta, é muito acessível. Então, eu tenho trabalhado mais com os sapatinhos, mas agora no verão eu vou fazer umas pecinhas de verão também. Estou preparando
preparando umas receitinhas aí pra vocês, fazendo uns testes. Como eu já disse, as receitas não são minhas, essas receitas são do Pinterest. Eu só faço as traduções, às vezes do turco, do russo, do espanhol, para poder passar para vocês, né? Tem pessoas que gostam de vídeo, tem pessoas que gostam do texto escrito para acompanhar. Então, eu faço os vídeos que ajudam bastante. Bom, aí a minha dica. Quando eu chego aqui, ó, bem perto do finalzinho, ao invés de eu arrematar um por um, eu vou pegando esses pontinhos, tá? E dou uma arredondada no bico do meu sapatinho, olha. Franzo, fica bem delicadinho, tá? Nem parece, só que o bico fica mais arredondadinho. Então, eu vou aqui, ó, coloco no meio aqui, viro meu sapatinho pro avesso, dou mais uma arrematadinha aqui, vou dar um nozinho bem frouxinho. E eu vou fazer a mesma coisa, eu vou esconder aqui entre as argolinhas. Fiz 3 vezes aqui, ó. E pronto, o soladinho tá pronto. Olha, observem que fica bem suave aqui, não machuca o pé do bebê, tá? Não vai machucar. E tem esse pedacinho que eu tive que cortar, que ele ficou bem pequenininho, mas eu também vou esconder, que esse é o início do sapatinho, né? Que eu não deixo um fio tão grande, eu deixo o fio maior no final, que eu faço o arremate de cima até embaixo. Vou fazer o mesmo processo aqui, vou colocar aqui na linha, eu não preciso dar nó, porque ele já é o início. Pego aqui, olha, pego nas argolinhas, passo novamente. E tá pronto o nosso sapatinho Mateus, né? Olha que graça, gente, olha que fofura. Eu vou colocar no molde. O molde dá essa encorpada no sapatinho, né? E tá pronto o nosso sapatinho pra curtir, legal pra vender, pra fazer pro netinho, pro sobrinho. Uma graça, né, gente? Então tá aí.